Eles não pediram hora nenhuma: Senhor, dá-nos dons espirituais. Nós cremos aqui em dons e respeitamos quem não crê, mas nós cremos. Dom de cura, dom de língua, dom disso, dom daquilo. Deus faz o que quiser com quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nós cremos, mas eles não pediram isso a Jesus. Não tem um registro dos apóstolos pedindo a Jesus, Ludmila, essas coisas. Eles disseram: Senhor, me dá aquilo que o povo não pede, fé. Eu quero crer como a mulher cananeia, está lá em Mateus capítulo 15, que ela foi até Jesus, enfrentou um monte de problemas, e quando ela chega até Jesus, ela disse: minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Jesus disse: vai para casa, tua filha está curada. E ela voltou sem nada na mão, sem um documento, uma promissória, sem uma rosa perfumada, sem uma pedra de ametista. Não, ela voltou para casa. Não foi, Norivaldo? Só com uma palavra. Nós cantamos aqui agora a última música: fiel é a tua palavra, não foi, Leonardo? Fiel é a tua palavra, ó Senhor. Então eu quero ter essa fé na palavra, a fé na palavra. Ele disse: tudo é possível que crê. Então, como é que é isso? Eu não quero deixar de desacreditar na possibilidade de Deus. Irmãos, Ele pode não parar essa epidemia agora à noite, enquanto nós estamos aqui, mas eu tenho plena certeza que Ele pode. Isso é fé. Eu quero crer que enquanto igrejas estão reunidas por esse Brasil afora, Deus pode ouvir o nosso clamor, o nosso sonho, e agora dizer: acabou. E acabou também a politicagem em torno das vacinas, e ele agora entrar no palácio, nos quartos de hotéis e motéis, onde estão formadores de opinião, e ele arrebentar com tudo, e amanhã cedo o país está limpo dessa notícia de pandemia. Vamos ouvir falar que quem roubou morreu, ou converteu, e vai ser por aí. Você diz: pastor, mas que exagero. Eu creio, queridos. Eu estou falando fé, é isso. É você crer, sabe, para além do natural. Porque o que você vê não é fé. Você está vendo. Mas eu estava numa pinimba. Eu estava num aperto, em determinado tempo, existencial. E eu li esse versículo: aumenta-nos a fé. Eu disse: Senhor, vou fazer essa oração. Eu nunca tinha orado por isso. Senhor, aumenta a minha fé. Minha fé está rala. Minha fé está uma vergonha. E eu já como pastor, não acreditando que nós vamos voltar, depois dessa pandemia, 1000 vezes melhores do que antes, e vamos avançar ainda mais. Tem muitos projetos por aí já sendo planejados, e vamos invadir o reino das trevas e tirarmos pessoas escravizadas até o final desse ano, no nome de Jesus. Filhos pródigos voltarão, não, até o final desse ano, pais, mães, sei lá o que vai acontecer, mas uma revolução vai acontecer espiritual na nossa nação. Amém? Para quem não disse amém também. Eu sei que às vezes você não acredita nisso, mas eu creio, queridos, que vai passar. Eu creio que pode passar essa noite, mas se não passar essa noite, eu vou dormir amanhã crendo que vai passar amanhã. E enquanto eu não morrer, eu vou continuar crendo que o avivamento vai chegar, e nós vamos experimentar em Vila Velha. A missão nasceu com um sonho, buscando o avivamento. Não é a melhor igreja, não é a única, nós estamos buscando com todas, amamos a todas, não condenamos nenhuma, não rimos de ninguém, mas eu quero te dizer que nós cremos em algo mais do que sentar no culto, assistir, ouvir e viver a vida, uma cambúzia, abatida, esmilinguida. Não, vamos levantar a cabeça e dizer:
como Paulo, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi todos os filhos, perdi todo o dinheiro, perdi toda a saúde, disse Jó, mas eu sei que Ele se levantará e vai mudar esse ninho de guaxinim. Isso é fé, fé. E Deus fala com todos, não é só com o pastor não, viu, né, gente? E não é só com a irmãzinha que tem um fundo de quintal que dá consultas, ou tem profeta drive-in, profeta iFood, né? Agora profecia iFood, aí você liga, né? Não, Deus fala com todos que quiserem ouvir. Eu pedi, aumenta a minha fé. Agora, como é que Ele fala? Com cada um Ele fala de um jeito. Talvez Ele fala com alguns aqui num aperto de mão na recepção. Deus já falou com pessoas no estacionamento, já falou com pessoas numa música, já falou com pessoas no estudo da palavra. Ele fala sempre, a palavra dele. Deus pode falar até através de uma jumenta, ou de um jumento, e nessa eu me incluo. Eu quero te dizer, queridos, que eu comecei a orar e Deus colocou na minha cabeça. Ele falou de um jeito assim que me deu entendimento. Ele me deu entendimento, não porque eu sou bom, não, mas Ele me deu entendimento seguinte. Em Mateus, eu chamei os meus seguidores de homens de pequena fé várias vezes, e eu não sabia, porque eu lia, eu imaginava que era sempre o mesmo episódio, mas foram 5 episódios diferentes em Mateus, registrando Jesus chamando os homens de pequena fé. E a voz, veio na minha cabeça, eu não ouvi uma voz audível: faça o contrário e você terá uma grande fé. Descubra porque a fé foi pequena, faça o contrário e você será um gigante na fé. Você vai crer ainda que a figueira não floresça, você vai crer ainda que dê tudo errado, você vai continuar crendo, esperando, confiando, aguardando no Senhor. Você não vai desistir enquanto você estiver vivo. Aí eu corri para o Evangelho de Mateus e comecei a procurar as vezes que Jesus chamou os seus seguidores de homens de pequena fé. Agora, gente, se os caras estavam pertinho de Jesus, vendo aquilo tudo, a fé raliou, imagina eu. Eu falei, tem que descobrir esse negócio. E aí eu descobri 5 vezes em Mateus situações nas quais Jesus chamou os homens de pequena fé, os seus seguidores de homens de pequena fé. Eu vou recordar as 4 e vou falar a última para a gente encerrar. Primeiro, Mateus capítulo 8, quando cai uma tempestade, Jesus dormia no barco. Depois você pode ouvir no YouTube, ou pode ler o texto na Bíblia também, deve ler, né? Mas não vou pregar de novo, só vou dizer que primeiro foi Mateus capítulo 8, Jesus dormia no fundo do barco, na proa, cai uma tempestade, os discípulos ficam com medo de morrer, medo do pior acontecer, acordam Jesus, Jesus levanta e diz: homens de pequena fé. Aparece lá esse título, esse apelido, né? Eu vou dizer assim, um bullying para os apóstolos, porque os caras eram amigos. A sua fé, está valendo de nada. Que ideia? Você sabe em quem tenho crido? Nós cantamos aqui: também sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais.
fiel é a tua palavra. Cadê essa fé? Aí Mateus 8, Jesus levanta, manda o vento parar, manda a tempestade parar. O que eu tinha entendido, ouvido, sei lá. Descubra por que eles foram chamados de homem de pequena fé. Descubra por que eles tiveram medo com Jesus no barco. E faça o contrário. Aí nesse texto diz que eles ficaram assombrados porque até o vento e o mar obedeciam a Jesus. Então a primeira conclusão que eu cheguei, o que me chamou a atenção foi esse até. Até é um limite. Eu conheço Jesus até aqui, mas eu não sei que até o vento e o mar lhe obedecem. Então a primeira lição foi essa. A primeira lição, a primeira verdade que nós estudamos aqui foi essa: é o seguinte, que eu preciso ampliar a minha convicção sobre a soberania de Deus. Até o vento e o mar lhe obedecem, até os demônios lhe obedecem. O pessoal chega para mim e diz: pastor, fizeram um trabalho para mim, pega. Se você não tem Jesus Cristo, não precisa nem fazer trabalho, foi um desperdício. Mataram um frango à toa, porque tudo pega se você não está em Cristo. Agora, se você está em Cristo, pode fazer um trabalho com um elefante, encher um elefante de farofa e pôr vela na tromba dele, que não pega, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, aleluia. Eu preciso ampliar. Deus é maior. Deus é maior do que a FMI, Deus é maior do que o Estado Islâmico, Deus é maior do que o povo judeu, Deus é maior do que qualquer partido político, Deus é maior do que qualquer médico, Deus é maior do que qualquer pessoa, e os mais poderosos da terra são infinitamente menores do que Deus. Até o vento e o mar lhe obedecem. Você sabia que até pulga obedece a Deus? Se Deus mandar um enxame de pulga, sei lá se é enxame o coletivo de pulga. Mosca obedece a Deus? Está na Bíblia. Deus um dia chegou para as moscas. Você nunca leu isso na Bíblia não? Em Êxodo. Deus chegou para as moscas e falou: moscas, organizem exército, entrem no Egito, faz uma arruaça lá na casa dos egípcios. E as moscas tudo obedeceram, porque até as moscas lhe obedecem. Então aumenta esse raio de abrangência do poder de Deus. Porque assim, é um assunto que eu não gosto de falar, mas na política tem o ministro da saúde, ministro da economia, ministro do não sei o que, ministro do planejamento. Não, Deus é tudo. Deus é tudo. É um governo teocrático, é o rei da glória. Segundo, Mateus capítulo 14, a segunda vez que um outro episódio, Jesus chama os homens de pequena fé, também foi em alto mar. Caiu uma tempestade, ele não estava no barco, veio andando sobre as águas. Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Pedro saiu do barco e foi andando por sobre as ondas, surfando sem prancha. Mas ele olhava para Jesus. De repente ele repara, ele estava tão confiante, e um dos problemas muitas vezes do sucesso é esse, que ele começa a olhar para os lados, ele tira o olho do alvo, da meta, que era ir até Jesus. Aí ele começa a afundar. Ele diz: Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão e disse: homem de pequena fé. Eu tinha que descobrir qual era o vírus, qual era a anatomia, qual era a química desse vírus da pequena fé. E aí em Mateus capítulo 14 eu descobri que é porque ele reparou na força do vento. Reparar quer dizer dar ibope demais àquele namorado que você perdeu,
há 10 anos você ainda está chorando por ele, ele nem lembra de você. Para com isso hoje, no nome de Jesus, está liberto. Luto dói, dói. Não estamos rindo do luto de ninguém, mas tem um tempo de chorar e um tempo de sorrir. Se enterrar com quem morreu, não vai resolver o problema. Eu preciso parar de dar ibope aos ventos contrários, de hipervalorizar a crise. Me parece que foi o Marcos Almeida que me mandou, ou eu vi no Instagram dele, um livro chamado 24 Horas Sem Reclamar. E nós vamos fazer um desafio aqui qualquer dia desse, e nós vamos dar um prêmio. Passar 24 horas sem reclamar de nada de peripitiva, nada. Tudo deu errado, furou o pneu, aleluia, glória a Deus. E o menino quebrou o bebelô que era da sua bisavó, oh Senhor, livramento. Eu estava com esse negócio aqui empoeirando, me dava trabalho. 24 horas sem reclamar. Merlin Carothers escreveu 3 best-sellers: O Poder do Louvor, O Louvor que Liberta e A Arte do Louvor. Fantástico. Parar de dar ibope. Praga, não é não? Deixa eu contar para vocês como é que acontece. Olha aqui, nós estamos voltando. Depois de um ano e burdoada de pandemia. Muita gente ainda idosa, doente, tal. Eu me alegro com todos que estão aqui. Eu olho para cada quadro assim, eu fico vendo, com máscara não dá para reconhecer todos, que alguns, igual o Bernardo, por exemplo, está com a máscara de xiita ali, que eu fiquei até com medo de ser terrorista, mas olha quanta gente. Mas sabe que é uma praga? Às vezes eu chego em casa, essa alegria me é roubada porque eu lembro de uma pessoa que faltou. Eu abro o Instagram, eu vejo que ela estava numa festinha de não sei o quê, e eu falo, puxa vida, o que está valendo o meu trabalho? Você entende? Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que dar mais valor ao que tenho do que o que eu não tenho. Então eu preciso parar de dar ibope aos ventos contrários. Terceiro, está lá em Mateus capítulo 14, capítulo 16, quando Jesus estava falando sobre 2 grupos que entravam nas igrejas para avacalhar, fariseu e saduceu. Sempre existiu na história 2 grupos que entram nas igrejas cristãs para avacalhar. E Jesus disse, eles entram como fermento, bonzinhos, silenciosos. Fermento, pó royal. Jesus não falou pó royal porque não tinha naquela época, mas ele falou assim, cuidado com os fariseus e saduceus, que é igual pó royal na hora de fazer o bolo, pequenininho, mas depois o bolo cresce. Quando Jesus falou fermento, os discípulos ficaram inquietos, apavorados, disseram, vamos morrer de fome. Jesus falou fermento, nós não trouxemos pão. Queridos, a mente humana é desconcertada. Depois da queda nós ficamos meio, porque Jesus não estava falando de pão, Jesus estava falando de saduceu e fariseu. Mas olha como é que é a cabeça humana. Se alguém vem para cá, por exemplo, para uma reunião, vem para cá para criticar alguma coisa, ela só vai ficar olhando aquilo que ela quer criticar. Por exemplo, eu vou lá para ver se o pastor está de paletó e gravata. Ela só vai olhar isso e vai voltar só falando nisso, sabe? E se eu falar alguma coisa aqui de gravata, como eu acabei de falar, a pessoa fala, aí pastor já me descobriu, não volto mais naquela igreja porque ele falou contra mim. Sabe, a mente humana é uma meleca. Jesus estava falando de fermento. Aí eles disseram, é porque nós não trouxemos pão. Aí Jesus viu que eles estavam inquietos e disse assim, cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Cadê a fé? Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você crê que Ele é todo poderoso? Cadê a fé? Por que você está assim?
Ele disse: vocês não se lembram? Eu precisava de achar a palavrinha que linkava a doença, a metástase, ao tumor. E a palavrinha era essa: amnésia. Jesus disse: vocês não se lembram quantas vezes eu já multipliquei pães para vocês? Vocês não tinham nada e eu arrumei para vocês? Teve uma vez que eu multipliquei 7 pães para 15 mil pessoas. Teve outra vez que eu multipliquei 4 pães para 12 mil pessoas, em média. Vocês viram eu fazer na vida de vocês? Quantas vezes o choro durou uma noite inteira na casa de vocês? E a alegria veio pela manhã. E agora vocês estão aí chorando, achando que eu não posso fazer mais, que eu sou o Papai Noel, que eu envelheci. Eu sou o mesmo de ontem, de hoje e serei para sempre. Eu fiz, eu faço, eu farei. Amém? Oh, querido, deixa eu contar uma coisa aqui, uma história que eu acho linda. Eu preciso contar para mim mesmo sempre essa história. Eu luto com o relógio, mas me perdoe. Niterói, história real. Quem já ouviu, ouve de novo. Quem não ouviu, entenda. Encontro de casais. Tinha uma senhora idosa num trailer, que era um trailer de oração pelo encontro de casais. E ela estava conversando com a mocinha nova, revoltada, inquieta, estressada. Eu estava lá. Eu fui pastor em Niterói, eu estava nesse encontro de casais. Eu passei, escutei a moça gritando. Eu parei, que eu falei: pode dar briga esse troço, sei lá. A senhora é velhinha, idosa, uma irmãzinha daquela do rococó, que já tem sinal de que é mulher de oração. Não estou dizendo que todas que usam rococó, né? Mas ela tinha aquele rococó que era o sinal de joelho no chão mesmo. E a moça gritando, e tal, eu não acredito, e não sei o que, não tem como, não tem. A mulher disse: filha, o choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Está lá no Salmo 30. Ela disse: eu sei, eu nasci na igreja, eu sei versículo, eu sei, não sei, sei. E gritando. E eu parei ali. Isso é falta de educação, irmãos, mas para pastor, acho que Deus perdoa. Eu estiquei a orelha assim para escutar a conversa dos outros. Ela falou: minha filha, a dona falando com muita paciência, e falava baixinho a dona. A irmã do rococó, ela dizia assim: minha filha, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Sabe aquelas pessoas histéricas? São estéreis porque são histéricas, muitas vezes. Eu estou falando estéreis no sentido produtivo. Aí de repente a mulher repete de novo, e a moça vira para a senhora e diz assim: eu sei, só já falou esse versículo tantas vezes, mas quanto tempo dura a noite? O choro pode durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Quanto tempo dura a noite? Aí, irmãos, é que eu estiquei meu ouvido mesmo, porque essa pergunta eu falei assim: eu quero ver essa mulher sair dessa agora. Eu fiquei meio de lado para eu não entrar na briga, porque, né? É uma discussão entre as duas, e é uma pergunta difícil. Tem que ter uma resposta muito para quem estava nervosa, igual a moça lá. Quanto tempo dura a noite? Quanto tempo dura a noite? Aí a senhorinha do rococó, muito tranquilamente, sem se alterar, virou para ela e disse: filha, sabe quanto tempo dura a noite? Eu quero saber. Então vou te falar, filha. Oh, palavra abençoada, como eu fui abençoado aquele dia. Ela disse: filha, o tempo de duração da noite depende de como você passa a noite.
Se você passa a noite andando para lá e para cá, demora muito. Se você deita e dorme nos braços do Senhor e descansa nele, amanhece rapidinho. Eu precisava dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Se eu tento resolver com as minhas forças, com minhas ideias, custa passar essa noite. Mas se eu descanso no Senhor e espero nele, de repente raia o sol da justiça, que faz secar as lágrimas que escorrem dos meus olhos. Amém? Então, em terceiro lugar, nós aprendemos aqui o seguinte, que eu tenho que ter um museu de milagres, para eu lembrar o que Deus já fez. Jesus disse: vocês não lembram quantas vezes eu já mudei a vida de vocês? Vocês choraram a noite inteira, de manhã cedo a história era outra. Vocês não lembram quantas vezes vocês entraram na noite pensando em morrer, suicidar, que acabou, que não sei o que e tal. No outro dia vocês nem lembravam do problema. Irmãos, é assim? Ou é só eu que sou doido? Tem dia que a gente dorme cheio de preocupação, no outro dia a gente nem lembra delas. E não é por causa do Rivotril não, Josane. Não é por causa do Dormonides não, é porque a nossa cabeça é assim. Não é verdade? Não é? Mesmo sem você tomar tal, né? Com respeito, doutor. Mas é assim, a gente dorme às vezes com tanta preocupação, no outro dia a gente nem lembra delas. Fé. Eu quero ter essa fé. Essa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Em quarto lugar, nós vimos hoje de manhã, está lá em Mateus capítulo 6, e logo no início do ministério, Jesus já soltou essa. Eu achei interessante que Jesus estava falando para um grupo de roceiros, pessoal da zona rural. Ele disse: não andeis ansiosos. Olha que ansiedade na roça. A roça parece que é o sinônimo da paz. Não, sem celular, sem trânsito, passarinho cantando, sapo fazendo sei lá o quê. O que o sapo faz? Coachando. Jesus reúne esse pessoal lá na roça, Mateus capítulo 6, zona rural, sem nada, irmãos, assim, televisão, sem notícias, e ele diz assim: vocês são ansiosos, não andeis ansiosos. A ansiedade é antônimo da fé, é o contrário da fé também, porque se eu não tenho fé, eu fico ansioso. Se eu não tenho fé, eu não tenho paz para esperar acontecer a pré-antecipada ocupação. Qual o remédio? Qual era o problema daqueles caras para serem ansiosos? Jesus disse: sabe qual é a metástase desse câncer da ansiedade? É que vocês não estão olhando para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, no closet de Salomão não tinha nenhuma roupa melhor do que a dos lírios que nascem no meio do mato. Sabe por quê? Porque você tem valor maior do que o valor do lírio do campo, do que o pau-brasil, do que o jacaré, do que o tamanduá-bandeira, do que tudo. Você tem valor. Jesus disse assim: se hoje eu visto o lírio do campo de tamanha beleza para ele morrer amanhã, muito mais cuidado eu tenho de você. Sabe como tem uma grande fé? Em quinto lugar, nós vimos hoje de manhã, eu preciso conscientizar do valor que eu tenho. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Isso é verdade, querido. A senhora tem valor. Pode todo mundo ter dito que é burro, que é analfabeto, que é incompetente, que é bandido, que não tem perdão, que não tem isso, que não tem...
está exorcizada agora, porque Jesus Cristo disse: se eu cuido dos lírios do campo, muito mais cuidado eu vou ter de você, que é a obra-prima da criação. Seu nome está escrito na palma da minha mão. Na escola, muitas vezes a cola era escrever na mão. Não é que Jesus perde a memória, mas ele tem uma cola na mão. Ele tem uma cola na mão. E ele olha na mão, está escrito assim: o seu nome. Ele disse: você é menina dos olhos dele. Dona Marlene, a senhora é menina dos olhos de Deus. Desde o dia que a senhora entregou Jesus, a senhora é menina. É a parte assim que quando o cisco entra, dói, e Jesus tira. Então, em quinto lugar, para eu ter uma grande fé, eu preciso aceitar o meu grande valor. E por último, para encerrar, o último texto, lá em Mateus capítulo 17. E eu vou parar aqui e vou dar o último tópico agora à noite, concluindo essa série. Mateus capítulo 17, depois você lê em casa. Jesus desce do monte da transfiguração. Quando ele chega lá embaixo, Jesus transfigurou, ficou cheio de glória e majestade. Foi uma experiência fantástica. Quando ele chega no pé do monte, tinha um pai com um menino encapetado, lunático, maluco beleza, um menino esquisito. Aí Jesus chega e o pai do menino corre para Jesus e disse: mestre, meu filho tem um problema, e eu apresentei aos teus discípulos e eles não puderam repreender a enfermidade. Jesus disse: desde quando isso acontece? É uma rara vez que Jesus pergunta, mas eu vou te dizer por que ele perguntou. E o pai do menino disse: desde a infância. Pôs a bola na marca do pênalti. Sabe por que ele perguntou? Para que eu e você pudéssemos saber que se o problema é desde a infância, ainda tem jeito. Se é desde a infância, ainda tem saída. Desde quando isso sucede? Desde a infância. Jesus disse: demônio, sai desse menino. Aí o demônio saiu. Jesus não tinha muita firula no exorcismo, não. Jesus, ele mandava sair, saía. Precisava gritar, bater com a Bíblia na cabeça da pessoa para sair diabo, colocar um dente de alho. Não, Jesus disse: sai. Mas o senhor não quer saber meu nome não? Se eu sou tranca-rua, pé de cabra, pombagira, não quero saber o seu nome não, sai. Jesus não fazia shows assim com o demônio saiu. Aí foram para casa. Chegando em casa, Mateus 17, os discípulos disseram: mestre, que vergonha nós passamos, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. Dessa vez, não foi a soberana vontade de Deus que queria que o demônio continuasse ali. Não foi pecado, não foi, mas foi por causa da vossa fé tão pequena. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para esse monte ir lá para o mar, ele vai. Meu Deus, eu não quero ter uma pequena fé. Aonde estava o problema? E aí Mateus 17 aparece entre colchetes, porque alguns dizem que não aparece em todos os manuscritos, mas a verdade é que aparece em toda a Bíblia essa verdade. Aparece em toda a Bíblia. Jesus disse: é que tem uma casta, tem um tipo de luta que só sai com oração e jejum. Que é o seguinte: você quer ter uma grande fé? Tem que abastecer o tanque de gasolina da alma. Você quer ter uma grande fé? Sabe o que é isso aqui? O pessoal chama isso aqui de igreja. Mas eu tenho um monte de nome para esse negócio aqui. Um dos nomes desse lugar aqui é posto de gasolina da alma. Imagina se você estivesse em casa agora assistindo o Fantástico. O que você estaria ouvindo?
2 palavras. Se você estivesse em casa agora, assistindo televisão. Covid e Bolsonaro. Isso ia aumentar a sua fé? Não. Mas você saiu de casa e veio na igreja, e está ouvindo a palavra de Deus, e pela palavra de Deus, pelo poder que emana dela, é ela viva e eficaz, fará com que eu e você saiamos daqui vencendo e para vencer, no nome de Jesus. E você que ficou em casa e está participando, agora, quem ficou na frente do fantasma? Quem foi para casa de um aniversário de criança, tá lá com as conversas, vai chover, essa semana sabe que vai fazer frio. O que isso vai acrescentar na fé? Conversa de elevador, oi? Hoje está quente, né? O que isso acrescenta na fé? Oh, como é bom e consoável quando os irmãos estão reunidos, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Jesus disse: gente, tem uma casta de luta que você não vence só com estudando, só trabalhando, só divertindo, só jogando futebol. Não estou falando que isso é pecado não, mas você não vencerá. Você vence se encher o tanque de gasolina da fé, a alma, e enche o tanque de gasolina com a palavra, com louvor, com a oração. Quando você aperta a mão do irmão, agora não pode apertar a mão, né? Mas dá uma cotovelada assim, né? Como é que chama aquele negócio de bateria? É gato de bateria? Como é que é? Como é que faz na bateria para um carro abastecer o outro? Chupeta. Você faz a cotovelada assim no irmão, aí passa a fé dele para você. Se ele está fraco, passa a sua para ele. É assim, por isso que existe igreja. Isso aqui é um posto de gasolina, irmãos. A gente sai daqui quicando, pulando. E pelo amor de Deus, eu vou te fazer um pedido carinhoso. Deixa eu mudar até o tom de voz, senão você vai achar que eu estou nervoso. Quase que eu podia até pôr um fundo musical. Vou falar com carinho. Se você vai sair daqui com a cara emburrada, com a cabeça para baixo, você vai sair daqui assim, sem expectativa, vou te pedir um favor carinhoso. Não fala que veio aqui. Fala que foi no cemitério visitar um parente. Fala que foi no quinto dos infernos. Senão você queima a missão, queima o pregador e sobretudo queima Deus. Porque eu não estou falando isso para você. Eu estou falando em nome de Deus. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem uma música popular que ensina isso. Você não aprendeu? Qualquer hora eu canto ela aqui. Sai daqui. Aí chegar em casa assim, aquele mendigato, destroço. Amanhã na empresa, a mesa casa duplicada. Mas eu sei em quem tenho crido, sei também que é poderoso. Amém? Como ter uma grande fé? Alimentando a alma, abastecendo. Jesus disse: mas esta casta não espere senão por meio de oração e jejum. Amém? Amém, amém. Vamos ficar de pé, o grupo de louvor sobe aqui. Eu falei, depois vai ter um podcast com mais detalhes. Os meninos vão fazer isso, né? Com mais textos, com mais detalhes e tal. E aí você pode ver lá como ter uma grande fé. Agora, quando isso aconteceu, vamos ficar de pé que eu já vou terminar mesmo. Mas aí de pé você já fica sabendo que é bom. Não precisa sair correndo não, pode ficar aí. Vou te contar a última. Uma das histórias que eu mais gosto. E quando eu escrevi isso, eu escrevi um livro chamado Quero Ser um Gigante na Fé, para compartilhar essa experiência. Foi quando eu li a história da menininha que tinha um cachorrinho. Talvez tudo que eu falei até agora você não agarrou nada. Então fica para agarrar essa agora. Segura essa para você. Segura essa. Menina de 6 anos, cachorrinho querido morreu. O
pai estava enterrando o cachorro lá no quintal, fazendo a cova, cachorro morto. Um dia pesado, nuvens pesadas, a menina foi para a janela da cozinha e chorava debruçada na janela da cozinha, vendo o pai enterrar o cachorro. O pai fazendo a cova, o pai preparando, e o cachorrinho dela ia ser enterrado. A menina soluçava, aperto no coração, a dor de quem perdeu. De repente, me contaram e me fez muito bem. Veio o vovô dela por trás. Ela estava na janela ali, no desespero do luto, na janela da cozinha, olhando o enterro do cachorro. Veio o vovô, e o vovô bateu nas costas dela, falou: filhinha, filhinha, muda de janela. Muda de janela. Vai para a janela da sala, olha as borboletas, as rosas, o jardim. Vai para a janela do seu quarto, perceba as montanhas, as cabras no pasto. Muda de janela. Eu aprendi que eu precisava mudar de janela. Criamos até em Vitória, e vai voltar em breve, se Deus quiser. Nós criamos um programa lá chamado Mude de Janela. Muda para a janela da cruz e veja que o preço foi pago, que a salvação, o perdão, vida eterna. Está debruçada na janela do luto, da perda, da falência. Muda de janela. Leia histórias de vencedores. Vai para essa janela, vê pessoas que passaram mais aperto. Muda de janela, conversa com pessoas otimistas, audaciosas positivamente. Muda de janela. Amém. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão e Família no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.